Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical e hoje estaremos falando acerca da lição de número 6, que nos fala sobre ordenança para uma vida de obediência e submissão. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, tire suas dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Aqui o texto áureo nos diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Esse é um texto clássico em que Jesus nos mostra um exemplo genuíno e verdadeiro de obediência. Verdade aplicada. Ser obediente é a condição para prosseguir no processo de aperfeiçoamento cristão, até chegar ao nível de semelhança de Cristo estabelecido pela vontade de Deus. Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. E Hebreus 13:7. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Logo aqui na introdução nos diz que ser obediente faz parte do estilo de vida que se requer de todo discípulo de Cristo. A obediência, ela é colocada na Bíblia, mas não podemos confundir com subserviência. A subserviência é aquela, entre aspas, obediência cega. É a obediência que não utiliza das suas faculdades mentais plenas, e a subserviência, ela flerta com a bajulação. A genuína obediência, ela entende o que vem a ser a submissão. A submissão nada mais é do que estar debaixo de uma missão. Então, o verdadeiro obediente é aquele que entende a missão, que todos nós estamos sujeitos a Cristo. Lutero, na sua famosa obra de 1520, da liberdade do cristão, ele colocou dessa forma, que um servo, ele é livre e sujeito a todos. Um cristão é um servo obsequioso de todos e não sujeito ao mesmo tempo a ninguém. A verdadeira submissão, obediência, passa por isso. Entendermos que quando nós temos graus hierárquicos é para o bom funcionamento. Aquele que é o líder, aquele que está numa posição superior, não humilhe o inferior. Ou aquele que supostamente é o inferior. E se nós não temos o princípio de obediência, tudo vira uma grande bagunça. Mas a obediência, ela parte por compreender a submissão. Você está debaixo de uma missão. Por isso, o significado da palavra obediência corresponde a hipakoi, que significa obediência, submissão, complacência. Aqui no subtópico 1.1, faz uma observação bem importante. Obediência como um princípio, obediência a Deus significa obediência às sagradas escrituras, ou seja, aos ensinamentos que ele deixou para que todo cristão possa seguir para conquistar. E aqui vale a lembrança, uma advertência. Da parte daquele que precisa ser obedecido, ele não pode, primeiro, humilhar, e segundo, nunca esquecer que para que a sua autoridade possa ser obedecida,
ele, por sua vez, precisa sempre, em todos os momentos, estar sujeito à palavra de Deus. Vamos lembrar que, embora Romanos deixe claro que devemos ser obedientes às autoridades superiores, Atos dos Apóstolos coloca um evidente limite para essa obediência, que é quando ultrapassa a palavra de Deus. É quando lá em Atos 5 diz: importa mais obedecer a Deus e consequentemente a sua palavra do que aos homens. Então, toda a obediência humana, ela precisa passar pelo crivo da autenticidade da palavra de Deus. Então, a autoridade de um pastor, de um líder, ela depende do quanto ele está também sujeito à palavra de Deus, já que todos nós estamos subordinados, sujeitos à palavra de Deus. Então, mais uma vez, não é subserviência, não é uma obediência cega. Aqui no subtópico 1.2, obediência é um plantio. Quem não obedece para cima, seus superiores, não pode esperar obediência de baixo, seus liderados. Ou seja, mais uma vez, vamos entender que a obediência é para o bom funcionamento. Vamos ver o princípio de Jetro, que isso também é uma coisa importante. Moisés pressupunha fazer tudo sozinho. E aí ele pôde compreender que ele não podia fazer tudo sozinho, que ele precisava dividir responsabilidades. E aí diz o seguinte: as coisas menores são levadas a esses, e só as mais difíceis até você. Então, o princípio da obediência, que envolve a questão dos líderes e liderados, mais uma vez colocamos, é para o bom funcionamento da obra de Deus. 1.3. Obediência é uma porta aberta. As bênçãos são atreladas à obediência. A Bíblia nos mostra em Deuteronômio 28, 1 a 14, as bênçãos decorrentes da obediência. Portanto, fazendo um balanço aqui do tópico primeiro, eu ensinei que obediência a Deus significa obediência às Sagradas Escrituras. Essa é um grande legado da Reforma Protestante que não pode ser esquecido. A obediência, acima de tudo, é às Sagradas Escrituras e não em si a pessoa. Então, a obediência a um pastor é obediência à autoridade que repousa nele da Bíblia Sagrada. Tópico 2. Quem resiste à autoridade, resiste a Deus. A pessoa deve ser educada desde cedo à obediência, como está lá em Romanos 13. Paulo sabe como é importante a organização, a boa administração, que passa pelo princípio da obediência. Paulo, ele é um cidadão romano e coloca como isso é importante. Isso foi, de uma certa forma, absorvido na organização em termos administrativos da igreja. Orem por todos que exercem autoridade. Paulo dá instrução das honras que devemos dar aos que exercem autoridades e governam sobre nós, como está lá em 1 Timóteo. Nós podemos exercer a chamada crítica construtiva. O líder, se ele não aceita uma crítica construtiva, ele está contra o princípio de Jetro. Agora, da parte do liderado, ele não pode ficar fazendo intriga, fofoca, falando por trás, mas ele pode e deve fazer uma crítica construtiva. Veja o exemplo de Jetro. Ele chegou perto de Moisés e fez uma crítica construtiva, ou seja, dentro de uma observação crítica, ele propôs uma solução. 2.2. Obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Obedecer aos pastores é mandamento bíblico e isso não deve ser contestado, porque eles velam pelas almas como aqueles que hão de dar contas delas.
Então, mais uma vez, a questão do equilíbrio. Vamos lembrar que um líder, ele precisa estar aberto às sugestões e essas críticas construtivas. Da parte do liderado não pode haver críticas que não sejam construtivas, aquelas críticas que buscam tão somente denegrir. 2.3 Obedecei a vossos pais, pois isto é justo. Paulo recomenda aos filhos que obedeçam aos pais do Senhor, porque isso é justo. Os filhos, mesmo depois de casados, devem receber com carinho e respeito os conselhos dos pais. E um pastor, ele age como um pai espiritual. E para isso, o pastor, ele precisa ter essa consciência de ser como pai espiritual. E os liderados, as ovelhas, elas se consideram como filhos espirituais. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que o princípio da autoridade estabelece a ordem de Deus. Não existe organização sem autoridade. Isso aqui é que precisa ser muito bem lembrado. Muitos que são liderados, eles dizem, eu não devo obediência a ninguém a não ser a Jesus Cristo. Mas vamos lembrar que o apóstolo Paulo, ele aborda essa confusão que estava acontecendo lá em Corinto, quando alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, alguns diziam, eu sou de Cristo. Exatamente nesse sentido, não devo satisfação a ninguém. Nós devemos lembrar que a igreja é como uma família, e como na família você presta esclarecimentos, da mesma forma na igreja. Mas isso deve ser feito não de maneira ditatorial, mas precisamos sempre reconhecer essa autoridade que vem de um pai espiritual e da parte do liderado, entender que ele deve tratar como filhos e não, como às vezes, como empregados. Isso é muito importante também. 3. Obediência e submissão. A obediência emana do intelecto, como eu já falei aqui no início. Uma subserviência, ela abre mão do intelecto. É aquela obediência cega, em que você não para pensar e analisar qual é a sua missão. 3.1 Obediência sem submissão esconde interesse pessoal. A obediência que não é do coração já elimina automaticamente a submissão. A obediência sem submissão gera amargura, gera murmuração, gera impenitência e gera inconveniência. Então, são coisas que devem ser observadas. 3.2 Submissão reconhece os que presidem e ajuda na missão. Missão é um todo. Submissão são partes que se juntam para formar o todo. Todos unidos em prol de uma missão, que é contribuir para que o reino de Deus possa ser estabelecido, pregado e anunciado. Agora aqui no subtópico 3.3, a submissão firma a obediência. Não adianta querer exercer autoridade sem submissão. A submissão é baseada na condição de obedecer às ordens de superior, sem o direito de tomar decisões livres ou de se expressar de forma que bem entender. Então, da parte do liderado, ele pode e deve se expressar diante do seu líder, mas de forma respeitosa. E, da mesma forma, o líder, ele precisa estar aberto ao diálogo. Então, não podemos tratar a igreja como se fosse uma empresa, sendo que muitas empresas há o respeito mútuo entre empregados e patrões. Mas a igreja não deve ser tratada como uma empresa. Se nós observarmos todas as passagens bíblicas,
a igreja ela é tratada como uma família. Então, essa relação de obediência, ela deve ser pensada como aquela obediência respeitosa dos filhos para com os pais. Isso é que é preciso estar em mente. E que Deus abençoe.